Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um encontro da nossa jornada de formação de consultores de People Analytics com Power BI. E no vídeo de hoje nós vamos falar do nosso querido e amado Power Automate. A ferramenta é uma das ferramentas que faz parte da Power Platform, que é um suíte de aplicativos, de aplicações da Microsoft que compreende todo o universo plataforma, é o Power Platform. Aqui tem o Power BI, o Planner, o Office 365, o Power Apps, a Azure e o Automate, Forms, enfim, tem um monte de coisa, eu até esqueci quantos tem. Se você clicar aqui nesse menuzinho, você consegue ver tanta coisa que tem aí agora no suíte do Office 365. E o Power Automate, ele é como se fosse uma fábrica de robôs, onde você pode criar bots ou robôs online, digitais, perdão, que pode ser offline também, né? Que podem fazer tarefas para você. Você pode tornar tarefas automáticas para você, ok? Vamos falar um pouquinho, vamos considerar aqui alguns modelos e aí já vamos tentar exercitar quais desses modelos nós conseguiríamos usar na nossa consultoria, na nossa rotina do dia a dia como um profissional de People Analytics, um profissional de recursos humanos. Então vamos falar um pouquinho agora do nosso querido e amado Power Automate. Vamos lá. Bom, vamos lá então, falando um pouquinho do nosso Power Automate, você consegue criar fluxos ou processos de automação, mini robôs, mini bots que vão trabalhar para você e realizar tarefas para você enquanto você está fazendo outra coisa, talvez estudando, ouvindo música, assistindo Netflix e assim por diante, tá? Aqui, como que funciona o Power Automate? Ele tem a versão online, onde você pode criar processos que vão ter interações no ambiente online da Microsoft ou em outros ambientes como do Google, de empresas que desenvolvem soluções tanto para Microsoft como para o Google ou mesmo autônomas e que possuem plugins ou integrações com o Power Automate. Tá? Grande maioria dos processos aqui vão exigir uma licença dessas outras empresas. Eu vou percorrer aqui alguns modelos com vocês e a gente vai considerando cada um deles. Tá? Isso tudo aqui são modelos prontos que você já pode clicar e começar a utilizar aí sem precisar desenvolver nada. E tem uma infinidade, por exemplo, vou citar alguns aqui que com certeza vão se aplicar no seu dia a dia. Salvar anexos de e-mail do Outlook.com para o OneDrive. Quando que você usaria isso, Alexandre? Quando que eu poderia utilizar isso? Só pegar minha ferramenta aqui de anotação. Tá aqui, ó. Quando que eu usaria isso aqui? Salvar anexos do e-mail do Outlook.com para o OneDrive, perdão. Por exemplo, digamos que você startou um processo de recrutamento e seleção e não quer lotar sua caixa de e-mail com aquela enormidade de currículos, e aí você pediu para que os candidatos no assunto, quando enviassem o currículo, eles colocassem o nome da vaga e mais um código, sei lá, auxiliar de tecnologia da informação, vaga 0102. Então você pode definir aqui um robozinho que ele vai lá no seu Outlook e cada vez que ele achar um e-mail para a sua caixa postal, para o seu endereço de e-mail, que tenha esse ou outro detalhe no assunto, no corpo do e-mail, ou qualquer outra característica que possa identificar um padrão, você quer que ele pegue o anexo ou os anexos que esse e-mail tem e salve numa pasta lá dentro do OneDrive. Então significaria que ele poderia ir lá pegar o currículo da pessoa e botar na pasta. Currículos técnico de informática, currículos assistente de RH. Alexandre, qual que é a vantagem disso? Se eu for lá no Outlook, criar regras e vai salvar os e-mails lá. Aqui, você não vai estar salvando o e-mail, vai estar salvando o currículo. Então, lá no Outlook, você vai salvar o e-mail numa pasta e depois você precisaria clicar em cada um e ir salvando anexo, salvando anexo. Você não consegue salvar todos os anexos de uma vez. Então, por isso que o bot que você criar aqui, ele faria isso. Essa seria uma aplicação para isso aqui. Poderia ser para boletos, para nota fiscal, para envio de informações. Por exemplo, se você trabalha num escritório de contabilidade ou trabalha numa empresa que tem várias unidades, digamos que para fechar a folha de pagamento, as pessoas te enviam uma planilha, te enviam uma informação. Pode pegar a folha do pagamento de junho de 2023. Pede para o pessoal informações da folha, competência, e bota o número da competência no padrão. Toda vez que você receber esse e-mail, ele pega lá a planilha, o arquivo e vai direcionando para um diretório, para uma pasta que você escolheu. Tá? Esses são alguns exemplos de utilização deste processo, desse item aqui, né? Salvar anexo.
de e-mail para o OneDrive. Aí ele tem o mesmo processo para o Dropbox, você vai ter para o Google Drive e assim por diante, tá? Salvar anexos do Gmail no Dropbox, dá para você fazer isso também salvando, por exemplo, se você tem um Gmail para receber currículos, para não ser o e-mail da empresa, por exemplo, você vai divulgar uma vaga anônima, e aí é para substituição. Você não vai fazer um anúncio escancarado com a logomarca da empresa, que isso vai gerar um mal-estar. Então você vai a captação de currículos, as primeiras etapas você vai conseguir fazer no anonimato, com uma caixa do Gmail, do Hotmail. E aí você pode fazer o mesmo processo. Ó, pega lá para mim do e-mail, taca aqui no OneDrive para depois eu analisar esses currículos, tá? Vou mostrar mais alguns aqui que eu acho interessante. Para quem já usa o Power BI, disparar um fluxo de alerta, ou seja, quando um indicador der algum, por exemplo, turnover chegou em 4%, ele manda um alerta para a caixa de e-mail, para a notificação que você configurar lá no Power BI. Se você é um usuário mais avançado, tem acesso ao banco de dados, digamos que você queira, cada vez que alguém fizer uma alteração salarial no banco de dados, no sistema, você quer ser notificado. Esse processo aqui, por exemplo, você poderia utilizar ele. Significa que a cada vez, por exemplo, você tem sua tabela lá sua tabela de alteração salarial. Cada vez que alguém lançar uma alteração salarial, você seria notificado. Ou cada vez que alguém lançar uma admissão, você seria notificado. É prático? Dependendo do volume de admissões, de alterações que você tiver, talvez você queira estabelecer, usar essa mesma lógica com um outro fluxo, né? De repente, alterações salariais de nível administrativo ou de nível de gestão, eu quero ser notificado como diretor de RH. Vai servir para você ter essa notificação, beleza? Mandar um e-mail quando uma nova mensagem for adicionada no Teams. A gente ainda não falou do Teams, mais à frente a gente vai considerar um pouco do Microsoft Teams também. Mas, por exemplo, sempre que alguém postar uma mensagem lá no canal, no chat, você ser notificado por e-mail também. Dá para fazer isso sem o Automate, mas no Automate fica mais confiável, vamos dizer assim. Você consegue personalizar o e-mail e tudo mais, tá? Criar uma plataforma no Planner, uma tarefa no Planner, né, quando alguém preencher um formulário. Então, digamos que você criou ali um formulário para fazer uma pesquisa. Aí você fez ali uma pesquisa de satisfação, por exemplo, né? Pesquisa de satisfação não, vamos dizer que você quer montar um helpdesk de RH, um SLA de RH. Aí você cria um formulário, esse processo aqui, ó, tá? Você pode criar um formulário e digamos que o formulário começa aqui, né? A pessoa preenchendo o formulário, aí ela responde lá que é uma admissão. Aí você pega e vem para esse processo aqui. Você gerou aqui uma resposta do formulário, aí ele cria lá dentro do seu planejamento uma tarefa de admissão. Mas se for rescisão, aqui ele vai para o outro quadrinho lá de rescisões e cria uma tarefa aqui. Aí dependendo da saída que você der aqui, ele pode notificar lá no Teams, ou ele pode enviar um e-mail para a pessoa. Enfim, você pode ir montando os fluxos usando essas três ferramentas aqui, ó. O Forms, o Planner, esses dois aqui nós já vimos, ó, o Form e o Planner, e o Teams nós vamos ver numa aula mais à frente, tá? Então, outro modelo que é bastante aplicável aqui também. Deixa eu ver se eu lembro mais um aqui. Deixa eu ver. Você pode, para análise no BI, por exemplo, ó, a gente pode pegar, cada vez que for adicionada uma nova etapa no Planner, e ir salvando numa planilha de Excel e conectar o Power BI nessa planilha aqui, também serviria. Ficaria legal. E aqui em cima, não sei se vocês conseguiram prestar atenção, observar, mas eu tenho aqui algumas abas que me permitem selecionar já de acordo com se alguém compartilhou comigo, se é para iniciante ou se tem uma funcionalidade específica. Por exemplo, se eu quero trabalhar com aprovações, já tem aqui uma aba só para eu filtrar os processos que são de aprovação. Que tem a ver com Visio, que tem a ver com coleta de dados, que tem a ver com e-mail e assim por diante. Se a gente clicar nas reticências aqui, ó, tem muito mais coisa aqui, beleza? Então vamos considerar aqui uma seção. Aprovação, que eu acho que é uma coisa legal. Por exemplo, aprovação de aumento de salário,
aprovação de transferência, aprovação de uma vaga, de abertura de uma vaga, aprovação de um candidato. E aí, ó, tem todas essas atividades aqui, esses modelos que você pode utilizar e aplicar aí na sua organização. Qual que você vai usar? Vai depender da estrutura que você já tem aí ou que você queira ter na sua organização. Por que eu digo isso? Porque olha só, se você tem o Office 365 na versão paga, provavelmente para ter acesso, provavelmente não, para ter acesso ao Power Automate você tem que ter o Office. Mas de repente você só tem a licença Office para uma pessoa e você vai ter interação com outras, alguns aqui você não vai conseguir aplicar. Mas por exemplo aqui, ó, aqui ele cria uma planilha no Task quando alguém submete uma resposta no formulário. Beleza, e notifica a pessoa ou o próprio usuário ou o responsável pelo formulário. Inicia uma aprovação enviando um e-mail do Microsoft Outlook, né? Para poder aprovar. Então, eu iniciaria aqui uma aprovação através do Forms. Aí ele manda uma notificação para a pessoa de um approval. O que é o approval? O approval é um plugin ou uma ferramenta que está embutida dentro do Microsoft Teams. E ali dentro do Teams você pode exibir coisas do Power BI, do Forms, do Planner, praticamente de toda a suíte, só do Outlook que não, tá? Mas o Teams ele tem a integração com o Outlook, mas aí de dentro do Outlook você consegue ter uma interação com o Teams, tá? Mas eu não consigo exibir os meus e-mails dentro do Teams. Quando a gente for falar do Teams, eu abordo melhor isso. Então você pode iniciar aprovações através de um formulário, através de um botão. Então essas daqui, ó, são informações que você pode gerar, por exemplo, para gerar um chamado para RH. A pessoa preenche o formulário, ó, meu vale transporte veio errado. Ela preencheu o formulário, aí chega para o RH uma pendência, você trata a pendência e aprova ali para dizer que encerrou o processo ou não. Ou então, vou indicar um currículo para uma vaga. Eu mando o currículo e aí se o RH analisar ali as skills do cargo, as skills do candidato e aprova, ele dá sequência no processo. Enfim, tem uma infinidade. Aprovação de despesas, aprovação de pagamento de aumento salarial. A pessoa está solicitando um aumento salarial para o colaborador dela. Ela preenche o formulário, vai chegar uma notificação de aprovação, ele aprova, retorna para quem fez a solicitação e para quem você quiser. Por exemplo, se você quiser mandar um e-mail para o RH, aí vai um e-mail para o RH aprovando aquela solicitação, tá? É muito intuitivo de usar, tá? Exige um pouquinho de lógica, basicamente, né? Não nada de programação, a não ser que você queira usar alguns recursos mais avançados. Se não, clique e arrastar, clique e selecionar, mas a lógica você tem que ter uma boa lógica, tá? Para você entender o fluxo que você vai seguir. Aprovação de documentos para quem trabalha aí com SGI, com SESMIT, com o próprio RH. Vou criar um procedimento e preciso da aprovação de um comitê, de uma comissão. Ó. Esse aqui seria uma boa pedida. Cada vez que alguém botar um documento no OneDrive, ele gera uma pendência de aprovação, notifica lá no Outlook, notifica, ó, a pessoa colocou no OneDrive, aí ele vem, gera uma aprovação, notifica por e-mail e notifica no Office, ou seja, aparece a notificação lá no Teams, em outras ferramentas, aplicativo do Office que a pessoa tem lá, do Authenticator, por exemplo, tá? Então tem essas opções aqui para você automatizar processos de aprovação. E aí tem uma infinidade de integração com outras ferramentas e você pode testar cada uma delas aqui depois. Botão, o que é esse botão? Para você startar manual um processo, ele não fica automático. Você vem aqui, clica, ele faz o processo. Exemplo, salvar uma mensagem do OneNote, agendar uma reunião. Você pode botar um botão, agende uma reunião. Aí a pessoa vai clicar lá, ele vai ter os parâmetros já estabelecidos de agendar uma reunião. Apontamento de trabalho, enfim, tem muita coisa aqui. Coleta de dados, ó. Aí já é mais com formulários, com ferramentas de coleta de dados e o fluxo para você seguir. Ó. Insira uma linha no Excel sempre que um novo e-mail for compartilhado, né? Ou que você recebeu um e-mail na sua caixa. Aí ele já vai lá e cria uma nova linha. Serve para, de repente, você
contar quantos currículos recebeu. Assim, não consigo pensar num exemplo imediato para esse aqui, não. Pensar aqui mais em algum outro, antes da gente ir para a prática. E-mail, ó. Ferramentas de e-mail. Salvar anexo de e-mail, receber lembretes em e-mail do Outlook diariamente. É basicamente isso. Vamos ver se a gente, nas outras categorias aqui, tem algo. Produtividade, ó. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Ó, postar uma mensagem no canal do Teams quando receber um e-mail. Quando a gente estiver mexendo no Teams, falando sobre o Teams, vai fazer sentido para vocês isso daqui, tá? Essa daqui é uma que vai fazer sentido. Mas beleza, ó, já deu para ver que tem bastante modelo. Olha que legal isso aqui, agora que eu vi. Seja notificado quando você for mencionado no e-mail. Então, por exemplo, se o Outlook está fechado, alguém te mandou um e-mail, você é notificado lá no Teams que recebeu um e-mail, né? E vice-versa também, você pode receber no e-mail um e-mail, né, quando você for mencionado em algum canal lá do Teams, beleza? Vamos tentar exercitar aqui um modelo prático para eu mostrar para vocês alguns recursos aqui. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que o Power Automate já tem ferramenta de inteligência artificial embarcada, então você pode utilizar alguns recursos, alguns modelos de inteligência artificial da Microsoft. Só que para isso você tem que ter assinatura premium, né, da inteligência artificial. Tá? Até estendi aqui a minha avaliação, já tinha vencido, estou estendendo ela. Você pode pegar documentos que você recebe, ele lê, por exemplo, tem até um exemplo aqui dele pegar, receber um documento, extrair as informações e, lógico, enquanto ele estiver treinando, enquanto o modelo de inteligência estiver treinando, um humano pode validar, né, os acertos dele, depois ele pode exportar os dados já para o RP. Olha como que é legal isso, você pode fazer isso, por exemplo, com uma ficha de admissão, pré-admissão, e aí quando você dá um flag lá de que está aprovado, ele leva para o seu sistema de folha de pagamento o cadastro do funcionário. Você cria um forms, onde ele preenche todas as informações, e aí alguém vai lá e dá um clique, ou você já deixa automático, para ele fazer o input dentro do sistema de folha. E aí pode ser nota fiscal, XML de nota, enfim, tem uma infinidade de possibilidades para a gente utilizar aqui, tá? Mas vamos lá, vamos criar um fluxo do zero, só para vocês entenderem como que funciona, né? Eu vou pegar um modelo aqui, vamos pegar aqui um modelo de formulário. Vamos criar um modelo de formulário com aprovação. Deixa eu achar aqui, vou selecionar aqui, ó, Forms. Acho que era melhor pegar o Approval, né? Approval. Aqui, ó. Criar, startar um processo de aprovação e enviar um e-mail quando um formulário for respondido. Então, quando a gente clica aqui, aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui um template do processo e vai te exigir as autenticações, né? Então, por exemplo, aqui no Forms ele já botou aqui para eu poder entrar com o meu usuário, ele vai tentar validar o meu usuário para saber se eu tenho ou não acesso, ó, tá ok. O Approvals também, que é dentro do Teams. Aqui o Outlook está dando algum erro, deixa eu ver se eu consigo corrigir, senão eu alterno para uma conta que já esteja funcionando. Não, funcionou, beleza, tá vendo? Ele aprovou aqui as três conexões, tá? Como eu falei, eu tenho nesse usuário aqui, eu tenho o Office de R$28 por mês, tá? Já tem tudo isso. Recomendo fortemente que você tenha isso, beleza? Clicar em continuar, aí ele vai para a tela de desenvolvimento. Como que funciona agora o fluxo a partir de então? O que ele faz? Ó, já vem tudo praticamente pronto, tá vendo? O esqueleto aqui já está pronto. Aí você, logicamente, vai precisar ajustar aqui o texto, escolher o formulário. Vamos fazer isso etapa por etapa, tá? Então, primeira etapa aqui. Ele tá escrito mais ou menos assim, ó. Quando uma nova resposta é submetida, inicia o processo. Então, é um processo que fica automático. Deixa
Deixa eu ver se eu tenho algum formulário criado aqui. Se eu não me engano, a gente pegou um formulário, né? Eu desejo receber acesso a materiais e conteúdos gratuitos da GPower Analytics. Vou selecionar. E aí o que vai acontecer? A partir dessa etapa, ou seja, quando uma nova resposta é submetida, ele vai startar o processo. Vai ser um processo automático. Aqui você pode renomear essa atividade, tá? Você pode clicar aqui em editar e renomear ela. Eu recomendo que você só renomeie antes de executar a primeira vez. Depois, tem que ter muito cuidado e prestar atenção, porque se você renomeia e ela está ligada a outras atividades aqui embaixo, pode bugar o seu processo, você tem que ficar ajustando, tá? Aí o que ele faz? Quando você diz aqui qual é o formulário, ele já fica disponível para você utilizar aqui, ó, o formulário aqui embaixo, você vai selecionar ele. E aí, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo a lista de respostas, ou seja, todas as respostas que tiveram. Ele vai pegar os detalhes dessa resposta, que são as colunas, os campos que você tem lá. Eu vou deixar até aberto aqui esse formulário numa outra guia para a gente trabalhar com ele daqui a pouco. Então, beleza, ele já pegou aqui os dados do formulário. Nessas duas etapas ele está fazendo justamente isso. Depois eu vou mostrar como a gente fazer o mesmo processo, só que manual, sem pegar um modelo. Beleza. Aí agora o que você quer fazer? Que tipo de aprovação? Aqui já começa o ambiente do Teams, é o approval dentro do Teams, tá? Ele vai criar uma aprovação lá. Então, que tipo de aprovação vai ser essa? A primeira pessoa que responder o fluxo continua, ou todas as pessoas que estiverem nesse processo precisam responder? Alexandre, o que é isso? Entendi nada. Vamos lá. Vamos pensar que a gente tem aqui... Opa! Vamos pensar que a gente tem aqui o gestor A, o gestor B e o gestor C. Todos eles fazem parte do RH. Vamos dizer que um é gestor de recrutamento e seleção, outro é de ciclo de pessoal, outro de treinamento e desenvolvimento. Tá? E aí, na regra de negócio da empresa, ficou definido que as aprovações de aumento de salário precisam passar pelo crivo de 2 gerentes. Três gerentes aqui do RH. Os 3 aqui, tem que ser aprovado pelos 3. Então, aqui eu não posso usar esse tipo de aprovação. Primeiro a responder. Por quê? Se o João aprovou, aqui o processo já caminha. Ele não precisa esperar aqui a aprovação do Paulo nem do Ricardo. Se eu mudo, se eu venho aqui e coloco todos têm que aprovar, se o João aprovou aqui, ele não continua enquanto o Paulo não aprovar e o Ricardo não aprovar. Tá? Essa é basicamente a diferença. Se no meu processo, se o João aprovar, eu continuo, beleza. Eu posso usar essa daqui, aprovar primeiro a responder. Se o Paulo aprovar, também vai. Ele continua com o fluxo aqui. Se o Ricardo aprovar, a mesma coisa. Continua com o fluxo. Então, esse aqui, qualquer um dos 3 que aprovar, ele dá a sequência. Se eu coloco essa outra opção aqui, todos aprovar, aí todos os 3 precisam aprovar a solicitação, tá? E aí eu posso também personalizar essas respostas, mas 99% das vezes essas duas opções aqui vão atender, a menos que você tenha algo muito específico, as duas primeiras opções aqui vão atender e atender muito bem. Eu vou colocar aqui então para que o primeiro a responder já vá. Já dá a sequência. E aí, qual que é o título, né, dessa aprovação? Isso aqui é personalizável. Então, digamos que você quer que a cada resposta lá para receber os materiais, eu vou botar aqui, ó, que fulano, ou seja, quem preencheu o formulário, deseja receber os materiais gratuitos da GPower Analytics e solicitou isso no dia... Aí eu boto aqui, ó, o time da submission, ou seja, o dia ou a hora que foi submetida a resposta, beleza? Ele fez isso com o e-mail, e aí bota aqui, ó, o e-mail que respondeu, ou o melhor e-mail aqui, tá redundante porque eu coloquei esse campo, né? Mas aqui ele vai pegar a resposta do e-mail quando a pessoa usa o e-mail para responder. Vou botar aqui, ó, seu melhor e-mail. Quem vai aprovar isso? Aqui que é o pulo do gato. Aqui precisa ser alguém
que tenha uma conta do Microsoft também na sua empresa. Então, se a sua empresa é só você mesmo, você pode atribuir a você mesmo. Eu vou atribuir aqui para mim mesmo. Ou a própria resposta do formulário, né? Digamos que lá no formulário a pessoa pudesse escolher o usuário que vai aprovar. Logicamente tem que ser um usuário que esteja aqui dentro do meu domínio, que faça parte da minha equipe, né? Eu não posso botar aqui joão@gmail.com, tá? Tem que ser dentro do domínio da Microsoft, da empresa que está criando o processo. Aqui também eu posso personalizar, eu posso botar, aqui ele já está em inglês, né? Ó, essa pessoa está requisitando uma aprovação. Aí ele bota aqui o e-mail de quem está respondendo e a hora que ele respondeu. Aí você pode personalizar da maneira que quiser, é só apagar aqui, botar o texto que você quiser, você pode colocar inclusive em formato HTML, com imagem, enfim, a imaginação corre solta, beleza? Vou botar aqui, ó, só teste de aprovação via Power Automate. Se você quiser adicionar um link, inclusive tem bastante recurso, você pode pegar o e-mail, o anexo que chegou no e-mail, jogar aqui dentro para a pessoa ver o que foi solicitado a aprovação, enfim, tem uma infinidade de opções, tá? Aí aqui o que ele faz? Beleza, ó, aqui só recapitulando, aqui ele starta o processo através de uma resposta, aqui ele coleta os dados da resposta e aqui eu posso configurar a minha aprovação, inclusive utilizando os dados da resposta lá do formulário, tá? Para ficar mais automático, ficar personalizado. Aí ele entra num gatilho, ele vai verificar a condição. Ó, deixa eu expandir aqui. Ele vai verificar a condição. Foi aprovado? Lógico, ele vai abrir aqui uma aprovação e vai ficar aguardando a aprovação. Enquanto não for aprovado aqui, ele não vem para essa sequência. E aí aqui o que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, ó, se foi aprovado, mande um e-mail para o aprovador. Ok? Aí eu vou botar aqui eu mesmo, porque eu só tenho eu mesmo, né, no ambiente. Beleza? Se não for, ele vai enviar um e-mail para mim também. Não tem para quem enviar. Aí ele no corpo aqui no assunto, né? Você pode personalizar, mas aqui ele já dá o texto em inglês, ó, approval request e approved. Mas você pode colocar, ó, esta solicitação foi aprovada. E aqui você pode fazer a mesma coisa, só que aqui foi rejeitada, né? Esta solicitação foi rejeitada. Certo? E aí aqui ele bota o nome de quem respondeu e quem aprovou. E aqui apenas o conteúdo da requisição e que ela foi negada. Esse texto aqui em inglês eu não vou mexer não, tá? Pra gente não perder muito tempo. Feito isso, o que ele faz agora? O que a gente precisa fazer? Precisa salvar o nosso fluxo. Aí ele vai tentar ver se tem algum erro ou não. Se tiver algum erro, ele vai apontar para a gente aonde está o erro. Ó. Ele deu um errozinho aqui. Ó. Não foram instaladas, as aprovações de Power Automate não foram instaladas para este ambiente. Execute fluxo de aprovação para iniciar provisionamento. Beleza. É só um aviso. Então vamos lá no nosso formulário. Vou abrir ele aqui e preencher. Vou até dividir a tela aqui para vocês verem o processo rodando em automático. Aí. Vamos lá então? Vou testar aqui, clicar no testador. Aí ele, na primeira execução precisa ser manual, porque eu ainda não executei, então ele não consegue pegar a última execução e testar automaticamente, tá? Isso funciona assim. Por exemplo, depois que eu fizer a primeira resposta, eu consigo com a última resposta, em vez de eu ficar preenchendo um monte de vezes o formulário, eu consigo pegar a última resposta e ficar testando novas funções, testando, validando os dados, tá? Dos dados do formulário, tá? Não preciso ficar preenchendo o formulário toda hora. Já aqui, quando na primeira execução, obrigatoriamente eu tenho que selecionar manualmente. Deixa eu minimizar aqui a tela para conseguir ver o botão ali. O botão de testar. Aí. Então, beleza, vou testar, ó. Cliquei aqui em testar manualmente. Aí, ó, ele está rodando aqui. E aí, a partir de agora, ele já criou um ambiente esperando uma resposta, que eu responda
o formulário. Então vou vir aqui, ó, em visualização, resposta, Alexandre Pereira, meu melhor e-mail, vou botar um e-mail qualquer aqui. Beleza, ó, mandei a resposta. Olha o que vai acontecer aqui do lado esquerdo da tela. Ó, ele já pegou aqui uma resposta, pegou os detalhes da resposta e startou um processo de aprovação. Cadê esse processo de aprovação? Para isso eu preciso entrar no meu Teams, né? Senão como é que eu vou saber que ele gerou uma aprovação para mim lá no Teams se eu não tiver no Teams? Não faz sentido, né? Esqueci de deixar aberto o Teams. Então tá aqui agora o nosso Teams. Deu aquele aviso, né, de provisionamento. Vamos ver se ele vai estar habilitado aqui. Se não, eu migro para um outro ambiente aqui. Approval. Vamos ver se ele gerou a aprovação. Se não, eu migro para um outro ambiente onde eu sei que está tudo funcionando, só para vocês verem ao vivo. A conexão do Approval. Eu esqueci de fazer login, né? Vamos ver se vai. Está conectado. Então, teoricamente, ele deveria ter aparecido aqui. Deixa eu preencher de novo. Vamos ver se ele vai agora. Deixa eu atualizar a página. Bom que dá erro assim, a gente corrige na hora. Vamos salvar aqui novamente. Definição de parâmetros. O trabalho de provisionamento do banco de dados de aprovações ainda está em andamento. Eu devia ter habilitado isso antes, tá? Dei mole, mas não tem problema não. Vou abrir aqui uma outra janela e vou pegar um ambiente que eu sei que está funcionando. Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui o... trazer para cá. Deixa ele carregar um pouquinho. Eu não vou conseguir selecionar esse mesmo formulário, né? Porque é de outra empresa. Mas vou criar aqui. É bom que eu vou até criar aqui do zero, igual que tá lá. Só que fazendo... Deixa eu já deixar provisionado aqui. Eu vou criar um formuláriozinho igual a esse aqui que a gente tinha feito. Novo formulário. Teste de aprovação. Aí vai ter uma opção. Você está gostando da jornada? Sim. Com certeza. Essas duas opções. E texto aqui, vamos botar o e-mail. Beleza. Visualização. Ok. Aí agora aqui no Automate, eu vou criar um processo. Aí eu vou criar do zero, até para a gente aprender como é que eu criaria aquele mesmo processo do zero. Então eu vou vir aqui, ó, criar. Aí, quando a gente vai criar um processo do zero, notem que ele dá aqui uma opção de fluxo de nuvem automatizado, fluxo de nuvem instantâneo, ou seja, esse aqui eu que starto o processo, clicando num botão, fazendo alguma coisa. Agendado, eu defino dia e hora para isso acontecer. E eu posso daqui da nuvem startar processos do Power Automate Desktop, que é um aplicativo de desenvolvimento para a área de trabalho do Windows. Você baixa o Power Automate e ele aí ganha uma série de outros recursos para você automatizar tarefas como acessar sites, baixar arquivos, fazer web scraping, um monte de coisa, tá? Futuramente eu vou fazer alguns vídeos sobre ele. E também aqui você consegue avaliar o seu processo, tá com algum gargalo, o desempenho dele, né?
Qual que vai ser o nosso? Fluxo da nuvem automatizado. Qual que vai ser o gatilho do fluxo? Primeiro vamos dar o nome, né? Teste de aprovação. Ok? Qual vai ser o gatilho? Esse aqui, ó, quando uma nova resposta é enviada. Tem N outros gatilhos aqui, vamos usar só esse aqui mesmo, que é o que a gente pegou o modelo lá naquele outro exemplo. Vou selecionar aqui, criar. Aí ele vai vir em branco, ó. Só com a primeira etapa, ó, quando uma nova resposta é enviada. Aí aqui eu vou selecionar o nosso formulário. Vamos pegar aquele primeiro formulário, aquele último formulário que a gente criou, teste de aprovação. E aqui, sempre que eu quiser adicionar uma nova etapa, adivinha onde que eu vou clicar? Tempo aí para vocês pensarem. É isso mesmo, a nova etapa. E aí, aqui eu vou precisar escolher de acordo com o que eu quero fazer. Por isso que eu falei da lógica, de vocês desenvolverem bem a lógica, para vocês já entenderem qual é o próximo passo. Eu sei que aqui eu vou pegar o formulário, agora eu preciso pegar os detalhes da resposta do formulário. Então, se eu pesquisar aqui por formulário, e aqui selecionar a categoria Forms, ó, ele já vai aparecer qual é intuitivamente a próxima etapa, obter os detalhes da resposta. Aí seleciono ele, seleciono o formulário, teste de aprovação, e aqui ele já vai me dar a ID única da resposta, ou seja, para cada resposta ele vai coletar os dados dessa resposta, ok? Depois que ele fizer isso, o que eu faço? Aí eu vou vir aqui uma nova etapa novamente, vou pegar e digitar aqui Approval, que ele vai aparecer aqui as opções, porque está traduzido, né? Aqui, ó, aprovações, seleciono aqui a categoria aprovações, aí aqui, criar uma aprovação, iniciar e aguardar uma aprovação. Qual que é a diferença de um para o outro aqui? Aqui ele só cria e vai embora. Aqui ele cria e enquanto você não validar ou rejeitar a solicitação, ele fica esperando. É isso que nós vamos usar. Então vou selecionar aqui. E aí aqui, qual é o tipo de aprovação? É aquela que a gente já considerou lá atrás. Quem responder primeiro aprova. Aí ele me pede o título. Vou botar aqui, ó, teste de aprovação da jornada People Analytics. Vou atribuir para o meu próprio e-mail. Aqui eu vou ter que usar um outro e-mail, né? Se bem que eu estou como convidado aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Vou botar os dois. E aqui detalhes. Teste de aprovação. Beleza. Aí, lembra que tinha um bloco de validação? Se for aprovado é isso, se não for é aquilo. Clicando aqui na nova etapa, a gente vai ter aqui, ó, condição. Aqui na opção de controle vai ter aqui, ó, condição. Aí quando eu clicar ele já vai criar dois blocos. Um se for aprovado, outro se não for aprovado. Já vai estar aqui os dois blocos. Aí dentro desse bloco aqui eu vou adicionar, aqui no botãozinho de adicionar uma ação, eu vou adicionar uma ação de e-mail. Eu vou buscar aqui o Office. Aqui é o Outlook Office 365, aí tem criar contato, criar evento, enviar um e-mail. É esse aqui que nós vamos utilizar, enviar um e-mail para... Eu posso pegar aqui um dado dinâmico, selecionando aqui, ó, em dado dinâmico, eu poderia pegar, por exemplo, o e-mail de quem aprovou e o e-mail de quem respondeu e mandar uma cópia para cada um, ou eu posso digitar e imputar o e-mail manualmente. Beleza? Assunto eu poderia fazer dinâmico também, ó. Esta solicitação foi aprovada. Teste de aprovação. Beleza? Posso pegar esse mesmo bloquinho aqui, copiar para minha área de transferência, vir aqui na negativa, ó, e colar. Quando a gente faz isso, Ctrl C, aí ele fica aqui, ó, minha área de transferência. Aí ele já aparece aqui o bloquinho, ó, que você copiou e ele aplica a mesma coisa que você fez para um, ele aplica para o outro. A diferença é que aqui a gente vai precisar mudar o título aqui para rejeitada. Beleza? Deixa eu pegar aqui o nosso formulário, jogar aqui para o lado. E vamos fazer o teste agora. Então, teoricamente, quando eu preencher esse formulário, ele vai ter que mandar um e-mail para o Alexandre.
Aliás, vai criar uma aprovação, vai mandar um e-mail para Alexandre, tanto se for aprovado como se for rejeitado. Vou salvar aqui. Enquanto isso, eu vou deixar aberto o Teams aqui, né? Deixa eu deixar o Teams aberto aqui. Vamos clicar aqui em testar. Ó, primeira execução tem que ser manual. Vou testar. Vou abrir aqui o meu Teams e nas notificações. Aí. Não tem nada. Então vou preencher agora o formulário. Ó. Ele está aqui rodando por trás, ó, esperando que eu faça o primeiro input. Então vou marcar aqui, digitar o e-mail e enviar. Aí ele já está processando aqui, ó, pegou a resposta, pegou os detalhes e está iniciando uma aprovação. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele vai gerar a atribuição. Aí, ó. Gerou aqui, ó, a notificação, ó. Alexandre enviou uma aprovação para você. Ó, teste de aprovação, jornada People Analytics. Aqui você poderia descrever todo o processo. Ó. Foi solicitado a admissão, aí botar o nome do cara que foi preenchido no formulário, com data prevista para tal, a data da previsão e assim por diante. Ok? E aqui, quando eu clicar em aprovar, o que vai acontecer? Ó, ele está esperando aqui a aprovação. Ó. Eu vou clicar em aprovar. Ele vai dar continuidade aqui no processo. Ó, tá vendo? Fez a aprovação. Aí ele veio aqui na condição, ó, como deu aprovado, ele já enviou o e-mail aqui. Então, se eu abrir a minha caixa de e-mail agora, vou abrir aqui a minha caixa de e-mail, vai ter um e-mail falando da aprovação desse processo. Ó. Chegou aqui, ó. Esta solicitação foi aprovada, teste de aprovação. Ó. E ele manda uma notificação com a solicitação da aprovação, né? Então, olha só, quanto... Aí agora é a imaginação, né? Deixar a imaginação correr solto aí para você já pensar em quais processos você consegue utilizar o Power Automate. Ó, você pode fazer para solicitação de contratação, para solicitação de demissão, para solicitação de aumento de salário, para solicitações gerais ao RH. Ah, eu vou botar aqui o fluxo, a formulário. Se ele selecionar aqui o João, aí ele manda um e-mail para o João. Ou se ele selecionar que é férias, vai para o João. Selecionar que é demissão, vai para a Maria. Selecionar que é admissão, vai para o Ricardo e assim por diante. Tá? Então você pode montar um helpdesk, um SLA de RH, usando o Power Automate, o Forms e o Teams. E aí você pode botar para tudo ser publicado lá no canal. Quando a gente estiver falando do Teams, isso vai fazer sentido para vocês. Tudo vai para o canal lá do RH no Teams, mas ele atribui uma tarefa, uma aprovação, né, para cada usuário, dependendo do que foi selecionado no formulário, beleza? Então olha só que aplicação legal, tá? Lá na GPower Analytics eu vou fazer um treinamento mais completo a respeito do Power Automate, inclusive simulando alguns outros cenários, pesquisa de satisfação, enfim, uma série de coisas para a gente poder exercitar essa ferramenta, que para mim é uma das ferramentas mais bacanas que a Microsoft tem. Aliás, todas são, né? Eu sou meio fanboy da Microsoft, mas eu gosto muito do Power Automate. Então, espero que tenha ajudado você a abrir a mente aí, já pensar em possibilidades e começar a utilizar essa ferramenta que é fantástica. Não só ela, mas toda a suíte de aplicativos aqui da Microsoft. Beleza? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber os novos conteúdos, não só da jornada, mas de todo o conteúdo de People Analytics e gestão estratégica de pessoas. E se você não é membro da GPower, venha fazer parte da maior e melhor comunidade de People Analytics do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá.